E aí pessoal, tudo bem? Eu queria comentar alguns pontos que eu achei interessante sobre algumas igrejas, né? Eu tinha me afastado da católica, né? E ia aproximar agora de uma evangélica, ou talvez de uma espírita, não sei. Mas não vai mudar nada, gente. Não vai mudar nada na minha vida, sabe? Eu tenho que enfrentar algumas situações bem difíceis, como outras pessoas, né? Acho que todo mundo aqui enfrenta alguns obstáculos, né? Alguns, pra gente é sempre difícil, mas aí tem que se espiritualizar, se ligar a Deus, né? A igreja ajuda só, né? Mas dali pra frente a gente tem que se cuidar. Então tem dois debates que existia antes, né? E eu acho interessante a gente comentar. A questão das imagens, né? Na Igreja Católica. Você não pode adorar imagens, tá? Agora tudo é imagem, não é só o santo. Os templos de igreja também são imagens. Bens materiais de todas as espécies são imagens, tá? Pessoas são imagens. Você não pode adorar, tá? Então, se você fez isso, você já está seguindo a recomendação do Evangelho, né? Um outro detalhe é a gente tem que analisar o contexto das passagens bíblicas. Por exemplo, a igreja pentecostal, ela é uma igreja que nasceu em função aquela passagem de Atos 2, falando das línguas, né? E eu tive analisando isso aí. Infelizmente, não é aquela questão que o Espírito Santo desce e fala língua que ninguém entende. Não foi isso, gente, porque na época o apóstolo Paulo, ele teve uma visão, né? Ele era para perseguir os cristãos, ele acabou cristãos novos. Ele acabou tendo uma visão de Cristo, aí inverteu, né? Em vez de ele perseguir, ele começou a pregar sobre Cristo. E foi 50 dias depois da Páscoa, que foi uma festa, que era a festa da colheita. Lá tinham os judeus, né? Alguns judeus estavam acreditando em Cristo. E aí eles começaram a pregar na língua deles. E tinha muitos estrangeiros. Só que aí é a questão, né? Os judeus eram espalhados. Como hoje a minha comunidade também é espalhada no mundo, né? E ela sabe, além da língua dela, ela conhece todas as línguas, né? Então a comunidade dos Rom, que o pessoal conhece como cigano, tem no mundo todo. Assim é os judeus, tem no mundo todo. Então se você faz uma festa hoje e tem um monte de estrangeiro, e aí tanto um cigano ou um judeu começa a pregar na língua dele, né, e tem outros da etnia dele, de outros países, eles vão entender perfeitamente. E aí eles podem começar a pregar na língua deles para a comunidade deles, tá? Então o que aconteceu no Atos 2:5 foi com os judeus, e é o mesmo que pode acontecer hoje. Então não tem segredo nenhum. Então é uma língua universal que todo mundo conhece, e além daquela língua, a língua do país, daquela origem. Foi o que sucedeu, gente, não tem segredo. Então não é alguma coisa que ninguém entendia. Começaram a falar várias línguas, porque os judeus, cada um tinha a sua língua, né? Ele podia falar na língua da região dele. Então não é uma língua que não se conhece, tá? Então, não repara se você está decepcionado, mas a gente tem que respeitar a crença, mas vocês têm que reavaliar isso aí. Não precisa enrolar a língua, não. O Espírito Santo não é isso. Ele explica na língua que a gente entende, que a gente tem como se comunicar. O Espírito Santo, é só você entender. O Espírito é uma coisa difícil de entender, né?
mas santo é mais fácil um pouquinho. É você fazer as suas escolhas boas, né? Então, mesmo na dificuldade, você deve seguir o caminho de Deus. O Espírito Santo é isso aí. Só tem que diferenciar o bem do mal. Não tem necessidade de falar uma língua desconhecida e outros ouvir uma língua desconhecida. Não tem necessidade, tá bom? Deus não faz nada assim sem um propósito, tá bom? Não é que prejudica vocês não, mas é que não tem nenhum sentido. Não prejudica quem está falando em línguas, nem quem está ouvindo. Mas não é necessário. A mesma coisa que você adorar um santo, não é necessário. Você só precisa de Deus, só precisa fazer o bem e confiar nele, né? E seguir a vida. É isso aí, gente. É a mensagem que eu queria deixar. Até mais.